queridos e queridas, que bom estarmos mais uma vez com vocês aqui no nosso canal Iluminando Consciências Espiritismo em Foco. Você é muito importante para o nosso programa, porque você participa de certa forma, de certa maneira, com os nossos conteúdos. E hoje nós vamos estar falando de um tema também maravilhoso. É o tema que vai falar sobre expectativas e qual a relação que as expectativas têm sobre a felicidade. Se tem algum impacto ou se tem alguma relação. Quem vai estar falando para vocês hoje aqui no canal sou eu, Valdineide Aquino. Mas nós te pedimos, continua conosco até o final, porque até o final nós vamos ter muita coisa para te dizer. E o tempo é muito curtinho, nós mudamos o nosso formato para que você ouça todo o conteúdo rapidamente. Não se preocupa que é muito breve o que nós vamos falar. No máximo levaremos 15 minutos, 15 minutinhos. E isso é um tempo muito bom para você aprender mais sobre expectativas e que relação ela tem com a felicidade. Vamos lá? E como nós falamos, inicialmente, nós vamos estar falando hoje sobre expectativas e se há algum impacto das expectativas para a nossa felicidade. E nós gostaríamos então de explorar as causas e os efeitos das expectativas. Eu acredito que cada um de vocês que venha ouvir a nossa fala vai concordar comigo no que se refere a que nós, todos nós, enquanto humanidade, vivemos melhor se pararmos de alimentar expectativas sobre nós mesmos, sobre os outros, bem como sobre os acontecimentos da nossa vida. Até porque nós sabemos que quando a gente cria, a gente gera essas expectativas, a nossa mente vai ficar imaginando o que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. Ou então, a nossa mente fica pensando em tudo isso junto. Aí a gente pode ter as chamadas expectativas, que elas podem também se apresentar como expectativas positivas, que vai ter a ver com o que a gente deseja, mas também elas podem ser expectativas negativas, que tem a ver com o que a gente receia ou com o que a gente teme. Então fica muito gritante o quanto a nossa mente ela vai gerando, ela vai criando expectativas o tempo todo sobre grandes e pequenas coisas. Um exemplo real que faz parte dessa era tecnológica, por exemplo, é que quando a gente posta algo que a gente acha legal nas redes sociais, a gente começa a criar expectativas de que os nossos amigos vão curtir, que os nossos amigos vão comentar, e assim a gente vai checar, vez ou outra, vamos lá nas nossas redes sociais observar, checar se os nossos amigos estão curtindo. Caso a gente faça uma entrevista de emprego, por exemplo, a gente cria a expectativa de que nós seremos convocados para a próxima etapa, se assim tiver uma próxima etapa, para a gente poder passar por essas etapas para aquele emprego que nós estamos desejando. E cada vez que o telefone celular toca, o nosso pensamento vai remeter, vai nos levar para o chefe da empresa nos chamando. E isso é expectativa. Um outro exemplo que nós poderíamos dar é quando nós conhecemos alguém interessante na festa ou num barzinho, em qualquer lugar que estivermos. A conversa foi agradável, a noite foi maravilhosa. Então a nossa mente ela já começa desde já a imaginar que a gente vai sair juntos. E é assim que em tudo que nós vivemos, tudo o que nos acontece, nós vamos criando sim expectativas. Mas aí vocês poderiam me perguntar, porque eu me perguntei sobre isso, por que eu crio estas expectativas, por exemplo? Bem, segundo um estudo, nós vamos criar essas expectativas motivados a evitar sofrimentos.
e para obtermos o benefício de algo que nos faça com que nós sintamos-nos bem. Porque a gente deseja evitar o sofrimento e por isso a gente cria estas expectativas de algo que vai ser benéfico muitas vezes para nós. Mas acontece com tudo isso que a gente vai ficando animado, esperançoso, porque realmente é bom a gente pensar naquilo que a gente deseja, não é mesmo? É muito bom a gente pensar que aquilo que a gente almeja vai ter o efeito agradável. Mas nem sempre a gente sabe que é assim. Saint-Exupéry, ele que é autor do livro O Pequeno Príncipe, em uma das falas do menino que o menino trava com a raposa, ele vai dizer: se tu vens às 4, às 3, eu já começo a ser feliz. Olha essa frase. Se tu vens às 4, às 3, eu já começo a ser feliz. Gera expectativa. E é assim, gente. Imagine então quantas expectativas realmente nós criamos. Expectativas, por exemplo, e se o outro não chega às 4, atrasa meia hora? Nós já ficamos com aquele sentimento de perda, sentimento de derrota, sentimento de desânimo. Então, essa expectativa que foi gerando um sentimento negativo é como se nós estivéssemos nos preparando, muitas vezes, para lidarmos com situações que a gente não quer. E o caso vai se desenrolando na história e muitas vezes o pior realmente vai acontecer. E aí, para que a gente reforce essa ideia não de perda, o que é que a gente faz? Aí a gente diz que não foi uma surpresa, porque a gente vai dizer a frase, que é uma frase que todos nós usamos. Eu sabia que isso ia acontecer. Então isso vai demonstrar que nós, seres humanos, nós até suportamos ficarmos infelizes. Porém, o que a gente não consegue suportar é o fato de não estarmos certos. Então é da nossa condição de humanos a gente criar expectativa. Ao nos analisarmos, a gente vai notar que internamente a expectativa ela surge automaticamente, como se fosse uma consequência da constante busca da nossa mente para que a gente queira evitar sofrimento. Mas em uma coisa nós precisamos estarmos certos. Talvez nós não possamos evitar de termos expectativa, mas, porém, o que nós podemos evitar, sim, é alimentarmos as expectativas, ou seja, não darmos energias para alimentá-las. Jesus, ele que foi o maior psicoterapeuta, o maior sábio que o nosso planeta Terra já teve, ele vai nos alertar já dessa questão da expectativa. Quando ele, no dizer, lá no Evangelho segundo Mateus, ele diz para a gente o seguinte: portanto vos digo, não andes cuidadosos da vossa vida, com o que comereis, nem para o vosso corpo, com o que vestireis. Jesus não nos fala isso? E ele ainda assevera: não é a alma mais do que a comida e o corpo mais do que o vestido? Olha o que ele nos diz. E ele ainda nos fala: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem sagam, nem fazem provimentos lá nos celeiros. E contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. E Jesus termina então nos dizendo: porventura não sois muito mais do que elas, ou seja, do que as aves do céu? E ele arremata nos dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, encerra a fala, a si mesmo ele trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Olha que interessante essa passagem. Muito significativa. Então vamos ver a partir daí o convite precioso que Jesus nos faz. Qual é o convite nessa passagem?
Não alimente expectativas, porque isso faz todo sentido, gente. Porque as expectativas, quando a gente as tem demais, vão trazer muito sofrimento, vão nos infelicitar. O que comer, o que vestir, se vai dar certo, se não vai. Importa o dia, importa o momento presente, importa vivermos o aqui e agora. E nós já possuímos boas e nobres razões para não alimentarmos expectativas. Primeiro, porque os estudos hoje vão nos falar que quando nós geramos expectativas, nós sabemos já, creio que a grande maioria já sabe, que a expectativa é um dos fatores geradores da ansiedade. Lembro lá de Saint-Exupéry, se tu vens às 4, às 3, eu já começo a esperar. Gente, uma espera que começou boa, agradável, porque é alguém que você quer. Mas pode se tornar um sofrimento, um martírio. Por quê? O sofrimento da gente não aguentar esperar. E aí, se o outro não chegar? Aí vai ser muito mais terrível, porque nós não vamos ter o desejo que nós acalentamos satisfeito. Então, esse nosso imediatismo, que é tão característico dos nossos tempos, ele contribuiu muito para isso, porque nós estamos acostumados com as respostas instantâneas, imediatas, e até a tecnologia ela nos trouxe isso. A gente não sabe esperar. Nós estamos muito mais imediatistas. E aí nós vamos alimentando expectativa. E se nós alimentamos expectativas, por si só, elas já vão nos trazer sofrimento, porque a impaciência só vai aumentar. Agora, as expectativas, elas podem também nos impedir de alcançarmos o que nós tanto queremos. E aí nós vamos ter uma grande contradição. Eu quero muito algo e eu acabo não conseguindo. Justamente porque eu quero muito e assim a nossa mente vai se encher de questionamentos e dúvidas. E aí a gente começa a pensar, e aí a gente se convence de que não irá alcançar aquele objetivo e neste momento nós começamos a nos sentir mal. Não é assim que nós ficamos nos sentindo péssimos, porque aquilo que nós almejamos nós não conseguimos. E a gente vai perdendo então a vontade de lutar pelo objetivo, por novos objetivos, por não acreditarmos mais nele. Qual seria então o ensinamento que traríamos de tudo isso? De tudo isso que nós falamos aqui. O ensinamento é: não vamos permitir que façamos cobranças duras a nós mesmos, porque nós precisamos aprender a viver no presente, no aqui e agora, e deixarmos o passado, porque o nome já diz, passou. Deixa o passado no passado e permitir que o futuro ele chegue. Nós precisamos permitir que o futuro chegue. E ele precisa chegar da forma que ele vai chegar, porque o nosso futuro é construído a partir daquilo que nós fomos, como nós estamos agindo, e o futuro é construído a partir dessa história. Portanto, vamos parar de idealizarmos as coisas como nós achamos que deveriam ser as coisas e como a gente acha que elas devem acontecer. Vamos aprender a focar nas nossas ações no aqui e agora, no momento atual, nesse momento precioso, acreditando em nós mesmos, acreditando em Deus e acreditando também na espiritualidade como um todo. E assim, nós nos lembramos do que o Cristo nos disse. Não vamos andar inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, a si mesmo, ele trará o seu cuidado. E ao dia de hoje, basta a sua própria aflição. Vamos reconhecer, então, que abrir mão do controle é a melhor maneira de deixarmos a nossa vida mais leve, porque quando a gente quer controlar as coisas, a vida ela se torna enlouquecedora e nós adoecemos. Portanto,
façamos o que precisa ser feito para que os nossos sonhos, os nossos desejos se concretizem. Façamos o nosso melhor, sem cobrar a perfeição dos outros, sem cobrar a perfeição de si mesmos. E vamos deixando que a vida cuide do resto. Apenas vamos fazer uma coisa: deseja, entrega, confia, aceita e agradece, como nos recomenda o Ho Oponopono. E assim, gente, nós vamos ficando todos bem, com leveza na vida. E é isso que a gente precisa ter, leveza na vida, para que a vida seja de fato aquilo que nós vamos receber, que é esse bem precioso de estar presentes aqui no aqui e agora, neste momento maravilhoso da vida. Vamos viver bem? Diminuamos as expectativas. Vamos ser felizes? Vamos eliminar de vez as expectativas e o controle, e querer o controle das coisas. Que bom que você esteve conosco. Beijo enorme no seu coração, um forte abraço e espero que eu tenha contribuído um pouco para que sua vida possa ficar mais leve. Até a próxima!